Bom dia a todos. Sempre muito gostoso voltar ao Arcas, um dia como esse, ensolarado, energético, praticamente véspera de Natal, está acabando o ano. Então, como sempre, vamos fazer uma oração de abertura, de agradecimento, pedindo ao nosso Pai, nosso Mestre querido, nossos companheiros que seguramente estão aqui conosco hoje, que nos envolvam com a sua alegria, com a sua energia, que nos dê a oportunidade de uma manhã de reflexão, de reposicionamento, né? E aumentando essa ligação entre nós encarnados, eles desencarnados, e as ideias, os conceitos, os valores espirituais que essa casa defende, que essa casa ensina, e que é a razão da gente estar presente aqui. Então, que a luz, o equilíbrio, a energia envolva todos nós nesse domingo. Não é palestra, é um bate-papo, é uma troca de ideias. Eu escolhi o tema tentação, porque lembra um pouquinho cobra, né? Os momentos que nós estamos vivendo hoje, né? Quando você fala em tentação, normalmente a gente faz a oração do Pai Nosso e lá no final, não nos deixeis cair em tentação, né? Então, no Pai Nosso, quando diz não nos deixeis cair em tentação, vai a pergunta: o que é tentação? É aquele chocolate, é aquele desejo de um novo iPad, né? de uma nova roupa de grife. O que é tentação? Né? Muitas vezes é simplesmente um bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Por que não? Por que não um bolo de cenoura com cobertura de chocolate? Isso aqui eu fiz mais em homenagem à minha mulher, porque eu não gosto de bolo. Né? E eu não gosto de bolo de cenoura. Eu prefiro uma tortinha de morango e tal. Para mim está valendo. Está valendo? Eu dou para você. E quando se fala em tentação, olha que bacana, vigiai e orai. Eu sempre gosto. Onde é que você achou isso aí? Onde é que você achou isso aí? Olha, né? Eu sempre gosto, vigiar e orar é uma concepção nossa comum, né? Eu posso diverter, orai e vigiai-me. Porque na verdade a gente acha que tem que ficar orando, claro, e vigiando os outros, as pressões, os obsessores, quando na verdade o grande obsessor somos nós mesmos, né? Os nossos egos, né? Em conflito. Então, quando a oração do Pai Nosso reflete essa questão, o que é realmente importante? Será que tentação é algo ruim? Necessariamente estar tentado é estar tentado a alguma coisa ruim? O que é efetivamente tentação? Qual é a tentação que se deve evitar? Então, quando o Pai Nosso nos diz livrai-nos da tentação, qual tentação que ele se refere? Aqui que ele está nos alertando. Indo ao dicionário, vocês terão que tentação é o ato ou o efeito de tentar. É uma disposição para a prática de situações diferentes ou censuráveis. É aquela pessoa ou situação que tenta alguma coisa ligada à perdição. O que é perdição, né? O que é tentar? O que é errado? O que é certo? Qual é a verdade? Jesus diz que é um movimento que se faz em direção a algo que a gente deseja profundamente. O que nós desejamos profundamente?
Oscar Wilde, escritor, não muito ecumênico, né? Mas ele dizia que a melhor maneira de se livrar de uma tentação é ceder, né? Já que é inevitável, partimos para ela, será? Já o Kant, filósofo, não há virtude tão forte que esteja, tanto que, não vou me lembrar agora do nome daquela corrente da Igreja Católica, que o pessoal se flagela, né? Ah, pensei alguma bobagem, manda pau, dá um flagelo. Quer dizer, a virtude nossa é muito difícil para segurar a tentação. Aí o pai disse assim: se você tem uma tentação, não caia e peça ajuda. Ora, tentação está ligado muito intimamente a uma gratificação rápida, imediata, instantânea. Por exemplo, pai, eu quero um iPhone novo, um skate, um relógio. Filho, não dá, não posso. Aí o filho chora, cai no chão, faz escândalo e aí eu cedo. Mais ou menos é assim. Quem tem filho pequeno, quem tem neto, quem já teve filho pequeno, né? Estou no supermercado, não quero, me jogo no chão, eu fico com vergonha dos filhos se jogando no chão e pimba. Então, não correr atrás de uma gratificação, portanto, esperar, é verdadeiro ou é falso? Será que esperar o amanhã ou ceder à tentação, o que você acha? Devo ceder à tentação ou devo esperar o amanhã? Devo negar o skate, o iPhone, o biscoito, os chocolates agora ou não? Devo satisfazer, afinal de contas, se ele está pedindo é porque talvez seja necessário. O que você prefere? Eu te dou um chocolate hoje, ou no final da palestra, se você não pegar o chocolate agora, no final da palestra eu te dou 2 chocolates. O que você prefere? Ganhar um chocolate agora, ou esperar esse tio aqui falar, e no final ganhar 2? No final esperar? Guarda essa resposta. Ele prefere esperar no final 2 chocolates. Esse vai trabalhar em banco. E você vai entrar trocando. E eu vou entrar trocando que não trouxe nenhum chocolate. Muito bom. Não é livro espírita, espiritualista. Eduardo Gianetti da Fonseca, um economista brilhante, tenho o prazer de ser amigo dele, escreveu um livro chamado O Valor do Amanhã. E ele define a seguinte situação: o que você prefere? Pagar agora para desfrutar depois, portanto eu fico numa posição credora, porque eu paguei e só vou receber amanhã, ou seja, eu abri mão de algo hoje em relação a alguma coisa que eu espero no futuro. Então eu fiz uma avaliação do meu custo e do meu benefício. Ou você prefere viver agora ou pagar depois, como o chocolate agora. Como é que eu vou pagar o chocolate? Amanhã eu resolvo. Acho que tem que ser ruim para ser bom. Tem que ser ruim para ser bom. Tem que ser ruim para ser bom. Vamos guardar isso aqui, vamos pensar nisso. Olha que bela colocação. Posição devedora. Eu diria que é a parábola da formiga e da cigarra no século XXI. Lembra da formiga que trabalhava? Por quê? Virá o inverno, virão as situações ruins. E a cigarra livre, leve e solta. Então, esse nosso autor, o Eduardo, fez um estudo. Ele me falou que demorou 1 ano para fazer o livro, fora os 2 anos de pesquisa, né? Claro que ele fez todo esse estudo voltado ao aspecto econômico da situação, né? Digamos assim, vocês já ouviram, nós estamos vivendo uma situação no Brasil interessante que é, sem discutir se é bom ou se é ruim, por exemplo, a reforma da Previdência, né? Se diz que a gente tem que reformar a Previdência. Sem entrar no mérito, o que é a Previdência?
é alguma coisa que, em tese, eu colaboro hoje, né? Faço um aporte de recurso, na expectativa que durante esse período que eu estou pondo esse dinheiro, eu tenha amanhã uma reserva de dinheiro que vai me permitir até morrer sobreviver. O que se discute é se a situação de hoje, limite de idade, etc., vai me permitir o meu amanhã. Então é mais ou menos exatamente nessa linha que ele faz a análise, né? Então, nós temos duas situações que envolvem uma troca. Eu comparar o valor de hoje e o valor do amanhã. Ou seja, o que eu pago, o que eu usufruo agora versus o que eu espero alcançar ou o que eu deverei pagar amanhã. Está claro isso? Eu deposito hoje e espero receber amanhã. Ou, o que eu vou pagar amanhã ou vou receber amanhã? Isso, na verdade, economicamente falando, é a definição clássica de juros, né? Se você me pede dinheiro e eu te empresto, eu tenho uma expectativa, eu sou um credor, eu tenho uma expectativa de receber um prêmio, um valor. Te emprestei 10, você vai me pagar os 10 mais alguma coisa. Do seu lado, devedor, a impaciência, meu Deus, estou devendo, como é que eu faço? Os dois lados do balcão, né? Quem pede dinheiro e quem empresta o dinheiro. Ou seja, a realidade do dinheiro, do juros, não se restringe ao mundo das finanças, mas permeia todas as situações da nossa vida, social e espiritual. Isso é do senhor ou é do Eduardo Janete? Isso aqui é do Eduardo Janete. Ou seja, quando eu falo em juros, eu lembro dinheiro, eu lembro de banco, eu lembro só da minha relação material. E a gente vai ver que não tem alguma coisa que diz que nós deveremos pagar até o último centavo. Mas o pagar seria em dólar, em euros, em reais, ou pagar em o quê? Encarnações. Eu tenho que pagar os despagamentos, entre aspas, os desconfortos, as dívidas morais que eu, ao longo das minhas existências. Só que a grande vantagem é que, de repente, vamos imaginar, em função das minhas vidas anteriores, eu estou com 100 quilos de dívida. Eu não consigo pagar os 100 quilos hoje. Mas eu me esforço tanto, eu me dedico tanto, que de repente os juros desses 100 quilos poderão ser perdoados. Relação premiada. O problema é saber quem define qual é a taxa de juros, né? Essa é a moratória espiritual. Qual é a moratória espiritual nossa? É isso aí, né? Então, de repente, por situações diversas, eu preciso perder um braço nessa existência, digamos assim, mas eu me esforcei tanto, me dediquei tanto, que na verdade eu perco só um dedo. Por quê? Eu deveria pagar, digamos, um braço de dívida, mas um dedo, os juros me foram cortados, né? Então, a ideia de juros, nesse sentido de que eu... Karma, o que é karma? Karma é o desconforto, o erro, a fugida que eu cometi ao longo das minhas existências na lei da vida. Karma não é peso. Embora eu possa ter um cunhado, uma sogra, que a gente diz que é o karma. Karma é um desconforto em relação à lei da vida, um erro, né? Uma bobagem, então eu tenho que reacertar. E esse reacerto pode vir num relacionamento, numa dificuldade, numa deficiência física. Esse seria o pagamento, né? Isso vale para vocês. O que você prefere hoje? Eu brinquei com ele com
o chocolate. Mas vale o seguinte, o que você prefere hoje? Eu te pago R$100 hoje ou daqui a um mês você vem aqui na próxima palestra e eu te pago 110? O que você prefere? Mais vale um na mão do que 2 voando? Depende muito, né? Tem uma brincadeira que a gente faz com a garotada da faculdade, diz assim, o que você prefere? Eu te dou, no final do ano, uma viagem a Paris, uma semana, e você vai receber $1.000. Você, em dezembro, uma viagem a Paris, uma semana, $100 na classe econômica. Ou o que você prefere? Daqui 2 anos, uma viagem a Paris, eu vou te dar $5.000, você vai na classe executiva. Então o que eu prefiro? Amanhã, Paris, $1.000, uma semana, classe econômica. Daqui 2 anos, Paris, uma semana, $5.000, classe executiva. O que você prefere? Daqui 10 anos. Daqui 2 anos. Depende, né? Eu não, quero ir agora. Quer ir Eu agora? também. Não sabe o que vai fazer com você amanhã? Ele está com 20 anos, eu estou com 70, vai que chegou, eu perdi a viagem. Pensei nisso. Então esse é o grande dilema, é desfrutar agora ou usufruir amanhã. O sacaninha vai dizer, no futuro todos estaremos mortos, né? Então, quero agora. Muito bem. Então, a resposta parece simples, não é, né? A grande armadilha, cada vez mais estudada, é a preferência de alguém em manter o seu estado atual. Esse viés estimula o indivíduo a permanecer onde não precisa tomar nenhuma decisão. Damos mais valor a benefícios recebidos agora do que eu poderei receber no futuro. Isso é estudo, tá? Isso é pesquisa. Não estou falando do aspecto religioso, estou falando do dia a dia nosso mesmo, das nossas necessidades materiais. Pagamentos a serem feitos no futuro tendem a ser sentidos menos profundamente do que temos fazendo presentes. Meu cartão de crédito vence no dia 30, hoje é dia 12, meu problema é a conta de luz amanhã. Esse senhor Igor, ele escreveu esse livro baseado numa pesquisa, né? Sim. Essa pesquisa foi no Brasil? Não, isso é pesquisa, você vai ver que é internacional. Internacional. Inclusive o último prêmio Nobel, me foge o nome agora, o prêmio Nobel de Economia, ganhou exatamente nesse mesmo sentido. É o que a gente chama de economia, psicologia da economia que liga a economia aos nossos aspectos psicológicos. Existe uma energia muito vibrante do fast food, tudo tem que ser agora, compre agora, faça agora. Então eu entendo que boa parte das pessoas imediatistas, nós somos muito imediatistas, criamos essa aula de imediatista. Sim. E aí se encaixa perfeitamente nessa pesquisa. Mas eu fico imaginando os europeus, principalmente, são planejadores. Né? A França, por exemplo, lançou não o fast food, o slow food, que é, você vai comer refeição devagar, em calma. E estender isso para outras atividades. Sim, estende isso para G genérico. Mas, por exemplo, os europeus são bem planejadores. Né? O inglês planeja uma viagem daqui a 1 ano e meio e já sabe quanto vai gastar, já sabe exatamente quanto vai ter. Eu fiquei imaginando que dentro daquela cultura eles prefeririam algum benefício futuro, mas não é isso que a pesquisa revela. Não necessariamente. O fato de eu ser inglês ou americano, você vai ver alguma coisa interessante. Porque a pergunta que eu vou fazer é realmente nessa linha também. Porque muitas vezes a gente também não quer deixar para o futuro devido ao clima de insegurança. Você não sabe se o governo vai honrar com a palavra dele, se vai manter as regras do jogo. Então, o que eu tenho agora, ninguém vai mexer. Eu invisto um dinheiro numa
poupança, né? Aí o governo chega e fala, não vale mais, passei a mão no dinheiro. Eu não vivi essa situação, mas meus tios contam que meu avô, na época, lançaram o INPS, acho que foi esse o primeiro, né? Ou seja, aposentadoria naquela época. Meu avô falou, eu entrar nisso, eu não. Estou falando isso em século passado. E ainda a gente tem muito dessa insegurança, né? Daniel Kahneman. Nossa aversão às perdas é maior que o nosso desejo de ganho. Isso é um estudo dele. É o meu caso. Eu tenho muito mais receio, medo, preocupação do que eu estou perdendo do que eu posso vir ganhar. Também sem entrar em discussão. Hoje mudou a reforma da lei trabalhista. Independentemente de eu tê-la lido, estudado e avaliado, eu já tenho medo. A mudança provoca medo. Independentemente se o governo é A ou B, sair do nosso estado de nádegas confortáveis na poltrona da vida é complicado. Sair da zona de conforto, né? A própria reforma da Previdência, só falar em reformar, eu já tenho medo da perda que eu vou ter e não estou avaliando eventualmente os ganhos que eu poderei ter. Mas meu caro, de repente o seu filho poderá não ser beneficiado pela Previdência. Bom, isso é um problema dele. Eu quero saber da minha Previdência, e a gente fica nesse imediatismo. Então, essa incerteza, porque tudo agora é incerteza, é incerto. Só uma coisa não é incerto. Tudo muda. A única coisa a única certeza que a gente tem é que tudo muda. Temos medo de mudanças. Temos medo de mudanças. Exatamente. Um aspecto também, né? Nós somos frutos de uma filosofia cristã deturpada e fomos criados no medo. Nós temos mais de 2000 anos aí. Deus é um Deus punitivo. Nós fomos criados no medo. Então, para a gente sair disso, não é tão simples assim. Não é simples. Não é simples. Muito bom dia. Olha, esse senhor escreveu esse livro aqui, rápido e devagar, tá? Onde eu peguei essa informação. Olha que interessante agora. Pesquisa internacional. Década de 60. Numa creche, pegaram crianças de 4 e 5 anos e fizeram o chamado teste do marshmallow. É a brincadeira que eu fiz com ele. Exatamente isso. Crianças de 4 e 5 anos. Bota numa sala e diz assim, está aqui um biscoito de marshmallow. Um biscoito. O tio vai sair da sala, vai ficar um pouquinho fora, você vai ficar com um biscoito na tua frente. Quando o tio voltar, se você não comer esse biscoito, eu vou te dar 2 biscoitos. Ok? O que aconteceu? 80% das crianças comeram antes. 20% segurou a ansiedade. Essa é uma fase que eles vivem presente, eles não têm nenhuma perspectiva de futuro, né? Mas aí, esse foi o grande salto. Porque se perguntar para o cabelo branco aqui, que eu não sei se mês que vem eu vou estar aqui com vocês, eu vou garantir o meu biscoito aqui agora. PT, saudações. 4 e 5 anos, ainda estou né? Então, olha que interessante, né? A chamada recompensa retardada. Esse estudo foi feito na Universidade de Stanford. Resultado, 80% das crianças comeram antes, 20%, mas eles continuaram. Fizeram acompanhamento por 50 anos. Sistematicamente, como é que está essa criança aos 10 anos, aos 15 anos, aos 20 anos, aos 60 anos? A acompanhar essas crianças. Crianças que foram capazes de esperar pela recompensa, olha que beleza, tiveram tendência melhor de êxito, maior desempenho escolar,
índice de massa corporal melhorou, outros parâmetros melhoraram. Aí eu fiz a brincadeira, né? Tostines, lembra da propaganda? Tostines é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? Crianças que tiveram, digamos assim, a ansiedade de segurar a peteca, no desenvolvimento viraram adolescentes e adultos com melhor desempenho. Foram banqueiros, se tornaram banqueiros. Talvez. Ele falou que tornaram-se banqueiros. Ou professores. Professores cada sempre. Eu tenho uma amiga, já contei uma vez aqui, ela inclusive escreve no jornal às segundas-feiras, ela chama-se Márcia Dessen. Ela foi a primeira mulher tesoureira de banco. Tesoureiro de banco é quem cuida. Mulher, raríssimo, é um mundinho de homem. Então ela foi tesoureira no Citibank. Então ela disse assim: Nivaldo, trabalhar em banco é provocar o animal que existe em você de maneira mais intensa. Trabalhar em banco quer dizer, trabalhar no sistema financeiro é provocar aquele animal depredador que todos nós temos. Tal é a exigência, violência. Não é à toa, eu não sei hoje como é que está, mas há uns tempos atrás, o maior índice de depressão que existia nos bancos era no caixa. Vamos brincar, eu ganho R$ 1.500 por mês e na minha mão passa R$ 1.500 por segundo. Né? Isso causava uma depressão. Eu sei muito bem que eu trabalhei no Crefosul, que era associado ao Citibank, e eu sei disso, viu? Por isso que você tem uma mente brilhante. Você vê que todos aqueles que têm mente brilhante, olha só, temos aqui 3 naturais e um forçado. Né? Eu não, que eu tenho muito cabelo. E a área financeira tira os cabelos da gente, viu? Não é? Muito bem. Então, a análise foi o seguinte: mas por que dessas diferenças? Será que o cérebro deles é diferente? Será que a genética daqueles 20%, como Deus falou, não, você vai, né, você sim, o tomatinho da Sica, você sim, você não. Por que dessa diferença, né? Então eles avaliaram os cérebros das crianças que aos 4 anos adiaram a gratificação e após aquele período todo do teste do marshmallow, foram verificar que elas adquiriram um poder, um autocontrole extraordinário. Isso aqui está nesse livro aqui, Neurociência para Educadores. Tá? Então é uma pesquisa séria. É uma das coisas que talvez fosse interessante, Rui, a gente começar isso. Hoje em dia há toda uma linha diferente de educação financeira. Né? Nenhum de nós seguramente teve na escola, 1º, 2º, 3º grau, educação. Ninguém nos ensinou a mexer com o dinheiro, a administrar as ansiedades. Né? Não fazia parte da nossa cultura. Hoje já todo um estudo, e aí junta-se o aspecto dinheiro-economia às reações psicológicas de cada um. Então nasceu a economia psicológica, a psicologia da economia, assim por diante. Muito bem, então o que se descobriu? Olha que coisa linda, que essas 20% de crianças se tornaram mais inteligentes, criativos, adaptados socialmente, casamentos mais duradouros, capazes de manter a calma quando estão sob pressão, melhores do que aqueles que não resistiram às tentações, apresentaram alterações nos seus neurotransmissores. Não estou falando de religião, estou falando de ciência, aspecto físico. Qual é o tratamento? O bebê chorou, mas eu não vou correndo atrás dele, eu passo a atender cada vez mais tarde essa necessidade dele. Hoje o bebê chora,
A mãe já pega, já dá leite, já dá o peito, já... Não. Eu dou, vamos dizer, chorou, eu demorei 5 minutos e dei leite. Próxima vez, demoro 10, demoro 15, demoro 20. Você mata de fome. Você mata a mãe. Você mata a mãe. Nossa Senhora. Você mata a mãe, não mata a criança. Mas esse eu começo a jogar na criança intuitivamente a expectativa do amanhã. A avó morre primeiro. A avó nem chega. É o que eu estava pensando. Ou seja, eu adiei a gratificação. Apesar do desejo, paulatinamente eles vão aprendendo a esperar. Eles vão aprendendo a adiar a gratificação. E o que isso provoca? Alteração química, aumento da capacidade intelectual e eficiência no aprendizado. Dói. Jesus falou que ele estaria e vai estar ao nosso lado, que as coisas serão difíceis, mas que há solução. Tudo bem, mas ele não falou que ia ser sem dor, né? Quem é mãe aqui, portanto já teve filho, sabe que o parto é sem dor, né? Ah, sim. Só por Quem é que escreve livro O Parto Sem Dor? Só homem. Não é? Não tem cara de nada. Então, o processo de mudança é complicado, é demorado e não é fácil, é dolorido. Na hora que eu pego o casulo e ajudo a borboleta a sair do casulo, porque judiação, ela está com tanta dificuldade, vou ajudar, legal, o que eu faço? Mato a borboleta, porque ela não desenvolveu a força necessária, né, das suas asas. Isso eu faço no tratamento de apometria aqui, na educação do meu neto, do meu filho. Eu facilito, no que eu facilito, eu amoleço todo o seu complexo de formação. Esse treino em adiar a gratificação aumentou a eficácia da dopamina, que é o neurotransmissor responsável pelo autocontrole. Isso é científico. Inteligência emocional, portanto, está ligada diretamente à capacidade de adiar o desejo, o benefício, a gratificação. Eu melhoro a dopamina. Isso tem em farmácia? Não tem. Tem. A farmácia chama-se reencarnação. Por que eu reencarno? Eu retorno. Para quê? Refazer. Por quê? Relacionamentos. Principalmente relacionamentos com quem? Comigo mesmo. Egos em conflito. Eu tenho várias vidas, várias existências. Em cada vida, em cada existência, eu desenvolvi personalidades. E hoje eu quero mudar. Eu não aceito mais agredir o meu companheiro. Eu não aceito mais alguns comportamentos que eu tinha. Mas o meu passado me condena. Então eu tenho que reforma íntima. Eu tenho que administrar esse meu passado, né? Ou seja, como é que isso acontece? Se eu tenho desejo, eu produzo a catecolamina. Se eu adio, portanto, se eu tenho uma certa tolerância, eu libero a ação da dopamina. Se eu fico no controle, eu me permito raciocinar. Guerra do Afeganistão. Soldados com trauma pós-guerra, um general que atuou na Segunda Guerra não entendia por que os seus soldados estavam frouxos, tinham medo, não enfrentavam a situação, por que eles não sabiam lidar com frustração, desconforto e impossibilidade.
se você for estudar lá atrás, esses soldados, esses adultos de hoje, seriam parte daqueles 80% que iriam pegar o biscoito. Não desenvolveram a capacidade. Veja, Os 20% ficaram generais. os 20% viraram generais. Os 80% fomos trabalhar no dia a dia do banco e os 20% viraram banqueiros, né? Os 20% dono de universidade e nós 80% grampando para um professor. Mas uma consideração também que o conforto da vida moderna, ele se desenvolveu muito. Antigamente as pessoas tinham muito menos conforto, né? Mesmo um milionário que vivesse no passado não tinha um conforto com uma pessoa simples hoje em dia. Tanto do ponto de vista de... No passado não tinha geladeira, né? Geladeira. Como é que eu conservava a comida? Banha. Era bem mais difícil. Que Não então, tinha ventilador, mas tinha um negão lá pagando. que Não podia pagar. guardava a comida na banha. O que se recomenda hoje? Não passei mais isso. Pelo contrário, não use nenhum tipo de óleo de fritura. Use Banha. banha. Não tinha conforto? Não. Só que a resistência física Não tinha não celular. tinha talvez algumas doenças de hoje. O Drauzio Varela tem uma colocação que eu acho muito bacana. Ele diz assim: se eu puder criar o homem de hoje, o homem do futuro, eu criaria um homem de perninhas curtas. Por quê? Ninguém gosta de caminhar mesmo, de fazer ginástica. Para que perna? Perna curta. Criaria os homens com mãos, braços longos. Por quê? Porque eu estou vendo televisão, pego a geladeira, pego o biscoito, não preciso dar. E bunda desse tamanho. Para quê? Para ficar confortavelmente na poltrona. Ou seja, tendência a ficar frouxo, preguiça, né? É uma brincadeira dele, mas é um dos males da vida moderna. Então veja, voltando aqui à questão dos militares, ficavam fora de controle, ou seja, não tinham capacidade de raciocinar, né? Aqui eu deixo algumas coisas bem interessantes. O desenvolvimento cerebral e a questão da aprendizagem, pego daqueles livros que eu citei. Por exemplo, se eu leio em voz alta, pais e professores que leem em voz alta e falam frequentemente com suas crianças estão contribuindo para o seu desenvolvimento. Aquela leitura no final do dia, na hora que o meu filho, meu neto está na cama, eu ajudo na capacidade dele. Bilinguismo, crianças que aprendem 2 idiomas antes dos 5 anos têm estruturas cerebrais diferentes do que aquelas que aprendem. Claro que nada de cursinho para bebê ainda, não é o caso, né? Já judiamos das crianças colocando aos 6 meses já no berçário, né? Mas enfim, abuso infantil, estudos que revelam que o abuso muda a forma como o cérebro se desenvolve e afeta negativamente o aprendizado. Quem trabalha em apometria já deve ter vivenciado isso. Quantas criaturas estão com algum problema, apresentam e vêm para cá para que a gente ajude, algum problema, e você vai ver de repente, pô, ela sofria abuso em pequeno e tal, como isso marca. Novos neurônios. Durante a vida, constante atividade mental faz com que os neurônios novos sejam produzidos no cérebro. Recomendo para nós que pertencemos à melhor idade, palavra cruzada, não é isso? Manter o cérebro em atividade, né? Lateralidade, pessoas canhotas ou ambidestras possuem o corpo caloso cerca de... Onde é que está aqui? Cerca de 11%. 11% maior do que aquelas que trabalham apenas com mão direita. Quantos de nós apresentaram tendência a escrever com a esquerda e foram obrigados a aprender a mão esquerda e escrever com a direita? Por exemplo, né?
O cérebro humano cresce até os 18 anos. Ambiente estimulante. Criativos e metódicos. Alimentação. Olha só, estudantes de Nova York mostrou que as refeições que não incluem sabores artificiais, corantes, conservantes, tiveram desempenho 14% melhor. O que é que a gente dá para os nossos filhos e netos na lancheira da escola? Batatinha, salgadinho, suco, né? Tédio. Humanos têm curiosidade inata. Quando há falha de estímulo, o tédio toma conta. Eu preciso estimular, provocar, falar. Os nossos médicos não dizem: você está grávida? Porque converse com o seu filho. Nós sabemos que isso faz sentido, não é? Coisas novas. Por exemplo, pessoas que aprendem a fazer malabarismo mostraram mudanças cerebrais em 7 dias. Analogia: você escova o dente com a mão direita, passa a escovar com a esquerda. Você sai da sua casa para o seu trabalho e faz esse trajeto, faça outro. Mude a sua rotina. Revitalize, né, toda a sua parte interna. Música. Hoje a gente faz tratamento espiritual com música. Depressão, hoje você faz com uma série de músicas de Bach. Em cada uma das pequenas sonatas de Bach, você projeta no seu paciente um tipo de energia, de cor, de desejo, para fazer com que ele saia da depressão. Até as vacas dão mais leite, né? Até as vacas dão mais leite. Leitura facial. A área do cérebro chamada amígdala cerebelosa é responsável pela nossa habilidade de identificar sentimentos de alguém através da expressão facial, né? Você está entendendo? Está gostando da palestra? Não tem o livro famoso da O corpo fala. O corpo fala. Tudo bem com você, tudo. Está ansioso? De jeito nenhum. O corpo fala. E algumas coisas de memória, né? Diferentes tipos de memória, habilidade de aprender, lembrar coisas novas, olfato e memória. O cheiro é poderoso mecanismo de ativação da memória. Isso não é difícil. Por exemplo, se eu particularmente, se eu entro numa cabine de pintura, de automóvel, né? Uma cabine, imediatamente a minha rinite ataca, eu fico com falta de ar. Nunca pesquisei, mas se eu voltar no meu ontem, né, que será que no meu ontem aconteceu? Né? Eu não sei se isso é verdade, mas eu já li que o olfato é um dos sentidos mais apurados que nós temos, e o que mais traz informações, o que mais traz também desajustes, né, dependendo de como se processa isso. Mas fala do olfato, é estranho, porque a gente não liga muito para o olfato, né? A gente gosta mais dos paladares. Dos paladares, né? E ó, não adianta ter nariz grande, viu? O olfato não resolve. Né? Tanto que a gente sabe que pensamento tem força, energia, pensamento tem cor, pensamento tem cheiro. Muito bem, novas conexões, métodos mnemônicos que a gente faz para melhorar a memória, o sono, falta de sono, enfim, vários estudos que foram feitos, né? Algumas curiosidades sobre o cérebro, né? Piscar, gargalhar, o bocejo. Só que eu achei interessante, alguns cientistas acreditam que o bocejo pode ter sido um antigo comportamento social que sinalizava algum evento no qual a resposta
dos demais se dava através do bocejo. Por isso, hoje em dia, eventualmente, damos a resposta sem necessidade. Se eu bocejar aqui, automaticamente você responde ao bocejo. Embora muitos dizem, ai meu Deus, o ambiente está pesado, estou bocejando, né? Pode ser. Mas isso tem muito sentido mesmo. O bocejo, quando a gente boceja bastante quando você está diminuindo uma carga negativa ou puxando carga negativa. Ou puxando carga Acontece negativa. na máquina, acontece Exatamente, exatamente. No nosso trabalho isso é bastante comum. Não sei como eles chegaram nisso, mas os humanos experienciam 70 mil pensamentos por dia. Deve ser interessante, né? Vem cá, vamos lá, o que você está pensando? Mas enfim, algumas informações. Aristóteles achava que as funções do cérebro eram ditadas pelo coração. Shakespeare, a palavra cérebro aparece 60 vezes nas peças do dramaturgo. Cirurgias cerebrais primitivas já eram realizadas há 2000 anos antes de Cristo. Eu me lembro muito de alguma coisa que me impressionou, o livro O Egípcio. Não sei se alguém se lembra disso. O autor Milka Vatari, né? Onde foi feita uma trepanação na cabeça de um cidadão. Você já imaginou cirurgia cerebral lá na época, na nossa época de egípcios, né? Abrindo a cabeça, né? Amigos imaginários, né? Eu não me lembrava, claro que eu me lembrava. Minha irmã disse que minha mãe dizia que até os 4, 5 anos eu só comia se ela pusesse 2 pratos, um para mim e o outro para o meu amiguinho, né? Não me lembro, mas é normal isso. Quantos dos nossas crianças têm os amiguinhos imaginários? Não é isso? Muito bem. Autismo, etc. Fisicamente, a água constitui nosso cérebro 75% de água, daí a razão de novo daquele estudo do japonês, do Emoto. Sabe do que eu estou falando? O japonês que pegou as moléculas de água e submeteu-as a situações suaves e situações violentas. Nas questões suaves, música, palavras, orações, as moléculas de água ficavam límpidas, cristalinas, bonitas. Naquelas em que a palavra, a música, enfim, era violenta, elas ficavam todas disformes. Então, as moléculas de água que têm memória, moléculas de água têm memória, eu não estou falando isso porque o Espírito falou, comprovação científica. E se nós somos compostos de 73, 75% de água, como é que nós somos impregnados, envolvidos, como é que nós somos agitados por uma palavra amorosa ou por um discurso violento? E aí eu, aproveitando a deixa, no passado nós não tínhamos nem telefone. As comunicações eram carta. Imagina um jovem lendo alguma coisa do tipo, o escritor A está publicando todas as cartas que ele mandou para o escritor B, né? Villa-Lobos e Carlos Gomes. O quê? Os caras escreviam carta? O que é isso? Aí veio o telefone. Eu não sei se algum de vocês se lembra, dos mais garotos, que para eu fazer uma ligação de telefone eu tinha que pedir para telefonista. E a telefonista dizia, você quer ligar para onde? Para Ribeirão Preto, 1h30. Estaria bom, se fosse. Às vezes era assim, pedir de manhã e só atendia de noite. Só atendia de noite. Aí vieram os telefones, e eram tão raros os telefones que se criou a bolsa de telefones, e neguinho ganhava dinheiro transando com telefone, né? Vendendo e comprando telefone. E hoje, se você pegar alguém com isso aqui, pode ter certeza, o cara tem mais de 60 anos. Só nós fazemos isso aqui como telefone. Meninada não usa isso aqui como telefone.
Então isso aqui foi um avanço, claro que foi um avanço. A tecnologia moderna, a nova comunicação, as mídias sociais. Só que, de novo, a tentação. Como é que a gente transa na mídia social? Como é que você pega uma bobagem dessa aqui, né, e escreve esculachando com o indivíduo, com a posição, com o comentário, etc. Como é que a gente não administra as nossas tentações internas? Você me remeteu a um passado recente, porque quando eu comecei como office boy, se levava muita correspondências. E aí começaram a apresentar uma máquina assim, desse tamanho chamada Telex. Sabe o que era Telex? Ouviu falar em Telex? Não faz? Telex é televisão, não é? Lembra do Telex? Telex era um telegrama rápido. Telegrama rápido. Digamos assim. Não era um carbograma. Era um telegrama que a gente podia passar da própria empresa, por exemplo. Não precisava ir até o correio. Não precisava do código Morse. Já saía com palavras, já era um estranho. Aí, de repente, criaram o fax. O fax. O cara bota um papel lá, sai o papel aqui. Mas, ó, só dura um período, porque depois apaga, né? Então, o que você fazia? Tirava xerox. Nas escolas tinha o quê? Datilografia, mimeógrafo. Ajudei a pagar a faculdade produzindo apostilas em mimeógrafo. E foi uma maravilha, porque eu conseguia fazer os gráficos coloridos. O texto era azul, eu gostava da letra azul, mas o gráfico era vermelho, verde. Você punha cor lá? Era com carbono. Né? Cheirinho de álcool. Cheirinho de álcool. Né? A garotada hoje viaja em produtos, nós viajávamos no álcool. É isso. Aí chegou a IBM com as máquinas. Xerox. A hora da saudade. Estou até com vontade de chorar aqui. Saudosismo. IBM que desistiu da computação. Né? Fotografia. Você sabe que existia máquina fotográfica? Demorava 4 dias para revelar os filmes. E se abrisse, queimava. E queimava porque você tirava o errado. Tinha que ter cuidado. Hora da saudade. Muito bem. Então vamos lá. Conhece essa figura? Rock Balboa? Não importa o quanto você bate, mas sim o quanto você aguenta apanhar e continuar. O quanto pode suportar e seguir em frente. É assim que se ganha. Ok, eu peguei essa imagem porque isso de alguma forma é a reencarnação. De alguma forma é o marshmallow. Que eu não pego e espero no futuro. Hoje a palavra moderna é resiliência. Né? Bambu verga, mas não quebra. É a nossa capacidade de reagir. Talvez tenha muito a ver com os 20%. Raciocínio, administro a minha ansiedade, não caio em depressão, ou de repente me permito, hoje eu estou mal. Tá bom, hoje eu fico deprê. Tomo meu chocolatinho, amanhã vida nova, PT, Salvador, e vamos em frente. Talvez tenha alguns 20% que a gente comentou. Portanto, se eu dou tudo para a criança, eu aumento a incapacidade de lidar com a catecolamina, que quando liberada, provoca pânico, desequilíbrio no seu neurotransmissor, dando a origem a transtornos bipolar, psicótico, depressão. Quem dá tudo, acaba não... A imagem que me vem é exatamente da borboleta. Por causa disso. Se eu dou tudo para ajudá-la a sair, eu matei a borboleta. Ai, mas me dói tanto ver meu filho chorar. Chorar faz
faz parte, pelo menos desobstrui o canal lacrimal. Qual é o problema? A vida não vai te abraçar e botar talquinho toda hora. Isso faz parte da resistência. Na vida moderna, isso acontece com muitas famílias que às vezes não dão atenção aos seus filhos, e a atenção que eles dão é com as recompensas, brinquedos, viagens. Por quê? Estão sempre ocupados. Ficou tradicional aquela imagem, né? Vamos jantar? Vamos. 2 casais vão jantar. Você fotografa cada um deles com o seu Smartphone. Eu me lembro um artigo que eu li algum tempo atrás, muito tempo atrás, em que o camarada dizia: puxa, agora com a facilidade do computador de você mandar mensagem, né? Eu estou nessa sala, ele está naquela sala, no lugar de eu levantar e falar com ele, eu não disse. E aí você vai extrapolando isso. O Cortella, Mário Sérgio Cortella, uma das palestras dele, se vocês já viram, está no YouTube, ele brinca, ele coloca assim, ele faz um retângulo e diz: isso aqui era a sala da minha casa. Né? Aqui tem a mesa. Sabe que para que servia a mesa de jantar? Para a gente comer juntos. Para a gente conversar. Fala que na janta sentava o pai, a mãe, e as comidas só eram servidas quando todos estavam sentados na mesa. Né? Vida moderna. Né? Perdemos muitas coisas. Né? Então, tendência aos transtornos mentais vem da falta de disciplina, acabando a bateria, na infância. Schopenhauer: não nos deixar cair em tentação é o mesmo que dizer não nos deixar ver quem realmente somos. Olha que interessante. Pai nosso que estás no céu, não nos deixe cair em tentação. Não nos deixe ver quem realmente somos. Lembra? Egos passados. Ou então, se eu quero fazer a minha reforma íntima, eu tenho que se me estudar, se me conhecer. Se eu não disciplinar e botar para fora as minhas sombras, eu não vou fazer a transformação. Dói? Dói. É fácil? Não, mas é possível. Vai daí que resistir à tentação é uma boa relação entre gratificação instantânea para não conseguir lidar com os problemas. Então, resistir à tentação versus gratificação instantânea. Estou com fome, primeiro pedaço de bolo de chocolate, com calda de chocolate e brigadeiro em cima. Segundo pedaço de bolo e continuo. Terceiro pedaço de bolo e continuo. Por que será, hein? Eu não estou com... Essa fome minha não é real. Até porque o moderador talvez resolvesse. A fome que eu estou sentindo não é de bolo. A minha procura de droga, seja ela qual for, não é a necessidade da droga, eu estou suprindo, né, trazendo alguma necessidade, falta de atenção, desemprego, desafeto, abusos. E por que você faz isso? Porque você não consegue lidar com a catecolamina. Na moral, fica hoje a criançada, namora ou fica? Não sabe lidar com a ansiedade. Vou resistir às tentações. Se eu resistir às tentações, eu vou provocar, criar indivíduos melhores, mais eficientes, mais inteligentes, mais criativos. Então, não nos deixeis cair em tentação. Eu não falei nada de Bíblia, não falei nada de religião, eu falei de neurociência. Eu falei que resistir à tentação é uma das melhores coisas que nos pode acontecer, segundo a neurociência.
psicologia moderna. Você veio ao Arcas, casa espiritual, e eu não falei nada religioso. Eu falei de realidade científica. Ponto, parágrafo. Ela afeta a nossa vida espiritual? Total. Total. Espiritismo é filosofia, no sentido de que, em praticando esses valores, eu mudo a minha concepção, a minha forma de agir, o meu relacionamento. É ciência. É ciência. E na hora que eu boto o meu amor, vira o aspecto religioso. Mas fundamentalmente, ciência e filosofia. A vibração do amor tem um efeito científico, sempre. Total. Total. Eu não entendo isso. Não entendo esse processo religioso. Para mim, tudo, absolutamente tudo é ciência, é pura ciência. Né? Essa religiosidade que a gente aprende a personificar em alguém, né, que eu não sei o que é. Se alguém tiver ideia de que seja Deus, me diga, eu não sei o que é. Mas a gente personifica a figura de Deus e a gente faz tantas relações em torno disso que fica uma coisa estranha, para mim, estranha de entender. Quando a gente pega o fio da ciência e vê que o amor é pura ciência, que os efeitos do amor mexem com a vibração mexe com a energia, ela reconstitui células, ela levanta pessoas, ela ajuda um grupo, ajuda uma nação, ajuda um planeta. Isso é o que conta, isso é um experimento que você pode repetir, vai ter sempre o mesmo efeito, dependendo da intensidade que você coloca nisso. Então essa palavra religião, eu gosto muito daquela ideia, daquela imagem. Religião é o rótulo da garrafa. Não tem valor nenhum. Isso. O que é importante é o que está dentro da garrafa. Pode estar escrito aqui veneno. Mas se eu tomar veneno em pequenas doses, ela me ajuda. Como é que chama aquele remédio? Lítio. O lítio. O lítio. Se eu tomo lítio em excesso, eu entro em colapso. Mas lítio, se eu tomar na dose certa, me restitui, me reanima, me fortalece. Então, religião é muito vago. Né? Todas elas são importantes, claro, todas levam ao bem. Agora, eu tenho que fazer a minha análise. Né? Eu tenho que fazer a minha prática. Eu tenho na família, tenho um irmão que é avesso à religião. E, curiosamente, ele tem comportamentos cristãos muito mais que eu mesmo, que sou do ramo, estou aqui, que estudo. E é interessante que toda vez que a gente conversa, toda vez que eu tento entrar numa argumentação, levando isso para o lado da ciência, ele se lembra dos grandes líderes religiosos, principalmente desses que se completam com essas doações, que instigam as pessoas a doar tudo que têm, e que passam a mão nesse processo, tomam posse daquilo que não é deles, né? São maus exemplos. Mas existem muitos bons exemplos. Claro. Mas é interessante que o estereótipo da religião, para ele e para a grande maioria das pessoas, cai nessa vala comum da crítica e dos maus pregadores. E aí, falsos profetas. Os falsos profetas. E aí dá a esse termo religião um cunho completamente distorcido da sua real função. Então isso é o perigo da gente ler o que está no livro, no roteiro. Eu tenho que interpretar. Eu não posso ir exatamente ao que está na letra, eu tenho que avaliar.
Daí a razão, é melhor você recusar 9 verdades do que aceitar uma mentira. Então cabe a nós fazer análise crítica. Isso vale para nós especificamente espíritas, né? Eu posso questionar o plano superior? Posso e devo questionar, quer dizer, me explique, não entendi como é que esse processo funciona, né? Ok, eu faço isso aqui na cometria, me explica o que é isso, tá, os pulsos, tá, mas o que vale, né? Eu vir, tudo bem com ele? O que vale eu vir a uma casa como essa para trabalhar, mas eu digo assim, ah não, no grupo dele eu não fico porque E tem isso aqui. não, Em não qualquer é, lugar. não é aqui, lugar. é em qualquer lugar que tem. Então é aquela ideia, aquele exemplo tradicional, digamos, eu sou médico, meio-dia, eu tenho um compromisso de almoço, a enfermeira diz, olha, aquele paciente chegou atrasado, aí você fala, putz, justo agora, acabou a consulta, já não vai mais dar certo a consulta, eu já não estou mais aberto, predisposto a atendê-los, a ajudar. Então, a gente vai abordar um pouquinho essa questão. Isso não é privilégio dessa casa, de todas as casas, né? Estou falando isso e estou ficando arrepiado, né? Porque estamos vivendo momentos delicadíssimos, né? O Tony diz assim, ok, nossa existência foi maravilhosa, desencarnamos e fomos para a 18ª dimensão, né? Ao lado de Jesus, né? Nós e Jesus ali e tal. Aí Jesus diz, meu filho, que coisa linda, você evoluiu, você está ótimo, que beleza, né? A tua vida lá embaixo foi, né, produtiva. Você pode fazer um favor para mim, diz Jesus? Claro, mestre. Para onde você quer que eu vá? Eu queria que você voltasse para ajudar aquela galerinha que está lá embaixo. Ah, mas eu não gosto dele. A energia dele não é boa. Ele não fala direito. Eu estou numa casa espiritual ou numa casa material? Um devido respeito, a gente brinca. Como é que é o pessoal da área financeira? Nariz inclinado, pontinha arrebitada, sapato engraxado. É assim que eu vou trabalhar numa casa espírita? Mas isso é engraçado, que não é você que vai mudar, não sou eu, é a pessoa mesmo, né? A gente aprende que... Ela roda todas as É a rodas, pessoa mesmo, a essência, é o livre-arbítrio, É uma tal de reforma íntima, exatamente. É uma tal de reforma íntima. Então, de novo, o Tony põe aqui. Quais são os nossos vícios físicos? Bebida, cigarro, droga, sexo, etc. Quais são os nossos vícios? As paredes desta sala são pequenas para a gente relacionar os nossos vícios morais. E aí, por que eu reencarnei? Para refazer aquela energia que não é. A energia dela não é boa. Não é bom. Se alguém já viveu o drama de ter um parente independente químico, talvez já apareceu o seguinte problema. Puder, ele usa droga? Sim. As más companhias. Hello. Quem é a má companhia? Eu sou a má companhia. Não é a má companhia que levou o meu filho, o meu marido, etc. Não é assim? Então, aquelas antigas promessas, eu vou deixar de fazer tal coisa se tal coisa acontecer. Não sei se vocês já vivenciaram uma roda de tratamento de desobsessão. Se você, diz o obsessor, se você me der alguma coisa, então, se você me der alguma coisa em troca, então eu deixo eu libero essa peia, essa pressão, eu vou te dar alguma coisa em troca. Né? Isso acontece no em e no desencarnado. Assim,
Quando eu glorifico a gratificação instantânea, eu estou potencializando egoísmo, primeiro os meus, depois os teus. Por quê? Porque eu não estou controlando categoricamente. Olha que loucura. O efeito espiritual do meu comportamento tem a ver com a minha neuroenergia. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Ok, mensagem de Mateus. Então vamos agora voltar para o aspecto espiritual da coisa. Qual é o intuito das trevas? Fazer com que os médios se rivaliem. Como é que eu quebro a estrutura dessa casa e qualquer outra casa? E de repente atacando o dirigente. Ah, mas ele é muito forte. Então, pego esse, brigo com aquele e começa o me. Que eu dou como desculpa que a energia dele não é boa, não, eu vou trabalhar com ela. Isso é papo furado. Eu tenho que ir. Tanto que o correto qual é? Qual é o grupo de ontem? 1, 2, 3, 4. Então hoje vamos mudar. Isso. Até porque que é na miscigenação, na troca, que eu vou aprendendo, evoluindo e pegando as energias do outro. Senão como é que faz? Tem um exemplo muito bonito. Quem conhece o Asterix? Obelix. O Asterix é um Gaules. Isso. E tem uma aldeia gaulesa que ela é independente, o Império Romano não consegue dominar. Aí, Um lugar, um pessoal é muito bonito, esse é um exemplo que cabe aqui. E aí, eles não sabem como, eles tomam uma poção mágica, que são indestrutíveis, e o Império Romano precisa dominar por uma questão de moral. estratégica e moral. Aí eles mandam um cara lá para provocar a cisania, esse é o termo em português, a cisania. Aí o nome do cara é Cisane. Então ele chega lá e diz para ele, olha, o outro lá falou que você é gordo, eles são empecilhos. E ele nem pergunta, ele chega lá, já pega o colarinho, quem falou que eu sou gordo? E começa esse negócio dentro da aldeia para desestruturar. E é isso que eles fazem, provocam a cisania. E eles são burros? Inteligentíssimos. Né? Nem toda reencarnação necessariamente passa pelo ministério da reencarnação. Como é que o lado B da força reencarna? Eles sabem fazer reencarnação? Sabem. Eles sabem manipular energia? Opa! Tanto sabem. É muito difícil o mago negro perder tempo conosco aqui no nosso mundinho. Vai mandar os secundários, os soldadinhos. Né? E quando um trabalho é muito forte, eu não consigo numa sessão aliviar. Eu vou por efeito cebola, tiro a primeira casca, tiro a segunda, até chegar no âmago. Né? Então, o que fazem? Dissensões internas, impede que grupos de trabalho tenham iniciativas comuns, exacerba o personalismo. Ainda ontem conversando com uma prima que trabalha no centro, puxa, Anivaldo, está tão complicado, porque veio um rapaz novo, quis trazer apometria, quis fazer trabalho com animais, e a velha guarda não aceita. E nós estamos em disputa para ser dirigente de um centro espírita. Faz sentido? Tem que ter disputa sim no partido, no governo, no time de futebol, na eleição nomeação de um presidente de empresa, mas numa associação que o princípio básico é amor. Até para tomar conta da fila. Até para tomar conta da... Aliás, muito mais. A gente diz, não, eu vou trabalhar na cometria, mas eu só fico na
Não, na mata eu não vou. Você tem que ir em todos os lugares. O local mais importante dessa casa não é a maca, não é o grupo de desobsessão, não é o curso de médiums, é o pessoal que recebe para fazer o agendamento. Eu posso simplesmente, no meu olhar, ajudar a cura ou atrapalhar tremendamente. O que você quer aqui? Vai procurar um psicólogo. O lugar não é aqui. Hello! Mesmo que esse indivíduo precise de um psicólogo, não é assim que eu faço. Então veja, multiplicam-se as polêmicas doutrinárias, tornam-se arbitrários. Isso que eu estou colocando aqui não é meu, evidentemente, é do Inácio Ferreira. Aliás, o Inácio Ferreira tem um blog, eu sempre insisto, toda segunda-feira, entra, se você não tiver, entra lá no Google e põe Mediunidade da Internet, blog do Inácio Ferreira. Toda segunda-feira tem lá um texto interessante. Os últimos dele, ele tem uma série que ele chama Como Você Interpreta. Então ele pega capítulos do Nosso Lar e faz o questionamento. Opa, o que ele está falando? Como é que você acha isso? Exemplo, André Luiz vai conhecer o Rio Azul. Não sei se vocês leram o Nosso Lar. Nosso Lar tem uma passagem que é o Rio Azul, que abastece a cidade. Aí ele provoca, Rio Azul, o que tem no rio? O que o rio tem? Peixe. Peixe. Algas. Opa, então existe vida marinha em Nosso Lar? Para onde vai o rio? Ah, quer dizer que tem mar em Nosso Lar. Como é que o rio, como é que nós nasce? Como é que o rio nasce? Ah, então chove. Chove em Nosso Lar. Hello! E a gente lê Nosso Lar e ele diz, não leia, estude. Avalie. Então o Inácio coloca algumas informações interessantes, né? Disputa por cargos na direção, induzem a se supor na condição de missionário, assediam-nos com elogios baratos, almas frágeis, fora de mim, na fação, o que é isso? Todos nós somos aprendizes. Bezerra, que a gente respeita, valoriza, também está em processo de evolução. Então os espíritos que nos atendem, que estão no processo de evolução muito maior do que o nosso, mas também estão crescendo e evoluindo. O que é esse negócio de eu só incorporo alta patente? O que é isso? Eu só incorporo de bezerrinha para cima. Hello! Como é que a gente administra então isso? De novo, eu sempre gosto de uma observação também do Cortella, em que ele diz que os beneditinos, cujo exemplo é a igreja de São Bento, os beneditinos têm uma ordem que respeita, que norteia toda a ação deles. E diz que nesse livro, nessa ordem, nesse manual, a lei 34 diz assim: é proibido resmungar. Não é proibido conversar, discutir, discordar. É proibido resmungar. O que é resmungar? O Tony me mandou ficar naquele grupo lá. Eu não vou ficar naquele grupo, eu não gosto disso. O Tony pediu para eu pegar a vassoura e varrer. Imagina, eu pegar a vassoura, o meu negócio é alta patente. Me. Eu me aceito? Sim, mas eu tenho que estar em constante processo de melhoria, desenvolvimento.
não aceito ficar naquele grupo, não quero fazer o pós-atendimento, né? A pessoa sai do tratamento, eu tenho, não, isso eu não sei fazer, agendamento não é comigo, cuidar da fila não é comigo, porque é uma coisa muito simples e elementar para eu fazer. Defeito dessa casa? Não, defeito de quem frequenta essa casa. E nós temos a sorte de ter nessa casa, como dirigente, alguém muito bem equilibrado, que não se deixa envolver pela soberba. Eu não sou o diretor da casa, eu estou. Se amanhã eu desencarnar, essa casa não é minha. Essa casa é do plano. Eu estou eventualmente dirigindo essa casa. Aliás, por falar no Tony, eu gostei muito de uma colocação dele. O coração dessa casa não é ele. É a mulher dele. É a mulher dele. Ela que é o... Ele pode aparecer mais, ter eventualmente até mais conhecimento, experiência espiritual, de vida, seja lá o que for. Mas o coração é da mulher. Como, aliás, deveria ser nos nossos relacionamentos, nas nossas casas. Mas a minha mulher não aceita. Amor nela. É muito comum isso em outros lugares também, quando eu passei, discussões filosóficas. Normalmente o homem aparece como líder, mas é muito difícil a gente perceber que o espelho não está ali, está na companheira dele. Isso eu já vi algumas vezes. Isso é óbvio. Você vê que nós somos tão humildes, nós homens, que a gente passa elas assim, sem cargo, né? Assim, Ai, de vocês, sem humildade. Ó. Tanto que não tem o dia de finados. E aí tem o dia de todos os santos, que somos nós. Tá certo. Então, uma brincadeira da parte, é isso aí. Ninguém se ilumina desenhando imagens de luz, mas se tornando conscientes de suas sombras que precisam ser modificadas, desfeitas, alteradas. Isso aqui é reformaísmo. Não quero falar em reformaísmo. Fale em limpeza das suas sombras. Que sombras? De novo, tudo aquilo que eu trouxe acumulado das minhas existências anteriores, que não foram as mais cristãs possíveis. A gente brinca, né? O que fizemos na encarnação anterior? Estávamos lá no caldeirão, jogamos pedra no Cristo, jogamos as bruxas, chamamos de bruxas aquelas criaturas que na verdade eram médios. Dizem que quando Kardec escreveu o livro dos médiuns, no dia que ele foi fazer o lançamento do livro dos médiuns, ele sentia, ouvia muitas vozes ao lado dele dizendo obrigado, obrigado, obrigado. Eram aqueles espíritos que, em nome da bruxaria, da Inquisição, foram queimados e que agora, digamos assim, estavam reabilitados, porque na verdade não eram bruxos, eram sensitivos, eram médicos. É importante. Como que a gente se conscientiza de nossas sombras? Só no relacionamento. E a gente foge disso. Não quero ficar naquela roda que eu não bato com a energia. Isso deveria trazer a gente para a gente olhar para dentro da gente, porque isso está acontecendo. Aí você tem a condição de descobrir.
uma parte de sua sombra. É o estudo que eu tenho que fazer. De novo, por falar em sombra, falar em reforma íntima, né? Eu sempre digo que espírita tem um péssimo vício, vive indicando livro, né? Adora indicar livro, né? Mas fica mais uma sugestão, o livro tem na biblioteca. Reforma íntima sem martírio, da irmã Dufour. No meio do livro, ela dá um exercício interessante para nós fazermos. Ela pega você hoje, encontrando o você ontem. Né? Ou melhor, os vocês, né? Os nós de ontem. E ela pede para ter todo um processo de cuidado, de vibração luminosa, etc. Pede para você acolher o ontem. Dizer para o seu ontem, eu te amo, né? Eu te amo. Eu não quero mais fazer essas coisas que fazia. Eu estou em outra hoje. Hoje eu tenho outras concepções. Então, fazer constantemente isso. Existe um outro exercício de um amigo meu fez, muito interessante, né? Você se acalma, pede proteção e pega uma imagem sua quando você era pequeno, 6, 7, 8, 9 anos. Pega uma situação que te causou transtorno. Nós falamos aqui abuso, mas de repente tive um bullying. De repente, sei lá, fiquei sozinho num quarto escuro. Alguma coisa que te marcou no seu passado. Acolhe essa criança, que é você aos 4, 5, 6, 7 anos. Acolhe. Eu estou com você. É uma maneira de eu apagar um pouquinho essa sombra que eu tenho dentro de mim. E se eu, então, o que é de novo reencarnar? É voltar para esses relacionamentos e essencialmente tirar essas sombras minhas. E se eu no meu dia a dia não trabalho com ele, não faço isso, não quero aquilo, eu estou fazendo o quê? Alimentando as minhas sombras. Só que eu dou uma desculpa. A casa não é boa, o dirigente não é legal, o dia não é propício. Eu arranjo mil desculpas e saio fora do trabalho. Como um agravante, que nós que temos essa consciência, que temos que trabalhar para descobrir essas sombras e trabalhar em direção à luz, que a gente tem essa consciência da unidade, somos muito mais responsáveis do que aqueles que não têm absolutamente consciência alguma. Aquele a quem muito Coitado. será cobrado. Exatamente isso. E eu tenho que entender que, de repente, eu estou num certo nível e o outro que está do meu lado não tem o mesmo entendimento. Então eu tenho que fazer o quê? Excluí-lo? Acolhê-lo. Mas ele não. Você também não um dia. E alguém teve a paciência, o carinho. Desculpe, mais uma interferência. Até duas. Eu participei de um grupo filosófico que se intitulava uma instituição de Estudo ecumênico? Não. De iniciação. E havia entre nós, quer dizer, isso não é da minha época, é uma história que eu conheci lá, havia entre eles uma figura que não era grata. E, de repente, um grupo chegou até o dirigente e disse: isso não dá mais para ficar, não dá mais para a gente coexistir aqui. Com essa pessoa não há mais condição. Só decide. Ou ele fica ou a gente vai embora. Na mesma hora que o professor disse, ele fica. Porque é importante isso. Ninguém foi embora, ele ficou. E aquela mancha, aquela sujeira, aquela coisa desagradável, certamente estava ali para contribuir para o despertamento
para que as pessoas se olhassem e vencessem. Exatamente. Aqueles que aproveitaram, ótimo, os que não aproveitaram. Exatamente. E essa é a lição. Exatamente. Mundanizando um pouco essa sua imagem, todos conhecem aquela ideia, aquele apartamento que existia na Rússia, regime comunista, um apartamento onde 2 famílias moravam, só tinham 2 quartos e um banheiro. Eram 8 pessoas no apartamento. E eles reclamaram que não dava para morar naquele apartamento, onde já se viu, era muito pequeno. Então o dirigente do distrito perfeitamente, no dia seguinte botou um bode dentro do apartamento. Depois de um mês, reclamaram, tiraram o bode. Pronto. Tiraram o bode, o apartamento está ótimo, dá para todos nós. O Chico conta uma história assim da mulher que vai reclamar do marido, né? Aí ele fala, põe umas galinhas. Aí ela volta e fala, não resolveu. Põe umas cabras. Não resolveu. Põe uma vaca. Tudo dentro de casa junto com o marido. Entendeu? Aí lá pro fim, quando a casa já nem era mais casa, aí ele falou, tira os bichos. Pronto. Aliviou. Olha como nós somos. Como nós somos espiritualmente ainda infantis. Né? Eu tenho Cristo que está aqui, eu rezo, eu peço, mas eu não trago. Então o que é filosofia espiritualmente falando? É tirar o Cristo da parede e pôr no meu? O que é no meu dia a dia? As minhas ações, os meus relacionamentos, os meus pensamentos. É entender, todos nós temos, salvo algum problema físico, 2 narinas, 2 ouvidos, 2 braços, 2 pernas. Olha que interessante. 2 pés, 2 nádegas. Quantas bocas? E o que a gente faz? 2 bocas, 1 ouvido. Falo mais, ovo menos, né? Ouço menos. Então isso é reforma íntima. É avaliar no final do dia o que você fez durante o dia, como é que você se relacionou. A raiva é como mexer no vespeiro e ficar esperando as ferroadas. O não fazer, o não aceitar o mimimi, é como se eu estivesse mexendo no vespeiro. Vespeiro interno das minhas sombras. Jung, que se não me engano não era espírita, né? Mas olha só. Mas ele era místico. Totalmente. Não há despertar de consciência sem dor, as pessoas farão de tudo, chegando aos limites do absurdo para enfrentar a própria alma. Ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a escuridão. Limites do absurdo para enfrentar a própria alma. Trocando em miúdos, eu não quero enfrentar os meus egos em conflito do passado. Isso é reforma íntima. Meu orgulho, minha prepotência, minha. Eu peguei essas informações do livro do Valor do Amanhã. Essa Nete Guimarães tem palestras maravilhosas na internet. Se estiverem interessados, poderão ver o livro Neurociência. Né? Então, essa era a mensagem de hoje, mostrando que tentação, que fala a oração do Pai Nosso, tem todo um fundamento científico. Como, aliás, tudo aquilo que Jesus dizia tem comprovação científica. Bem-aventurados os aflitos, porque dele será tal. Vinde a mim, porque o meu jugo é suave, o meu jugo é leve, meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jugo suave e fardo leve
essa expressão eu consigo neurologicamente provar, estudando basicamente os dois hemisférios do cérebro, dois deles, arqueocórtex e neocórtex. Estudando isso, eu consigo provar que essa expressão de Jesus tem fundamento científico. Cabe a nós estudar, desenvolver e continuar crescendo. Tentações, muitas e cada vez mais teremos. Agora, vou cedê-la hoje pelo prazer imediato ou terei a condição de aguardar os meus 2 biscoitos no amanhã? Esse é o desafio de cada um de nós. Ok? Já que quem espera sempre alcança, né? 3 vezes salve a esperança. Salvação própria. Ok, agradeço a vocês. Espero que todos tenham um domingo e uma semana, essa metade do mês maravilhosa. Vamos encerrar a oração, já que falamos tanto em tentação, oração do Pai Nosso.